Porque ao invés de você reclamar, você não começa a me agradecer e a cantar. Foi o que o Espírito Santo de Deus me disse um dia que eu estava bem triste. Há muitos anos atrás eu trabalhava de empregada doméstica numa casa muito grande. As minhas condições financeiras eram bem escassas. Eu precisava de um celular. Era simples o que eu precisava. Era só de um celular. Eu tinha um celular. Só que o celular que eu tinha, ele era bem velhinho, mas velhinho, assim, naquele grau que você já está imaginando. A tela não abria, só abria quando queria, ele desligava do nada, ele superaquecia, a imagem sumia, o som pifava. Era muito desgastante para mim. Eu não trabalhava com rede social naquela época. Tudo que eu queria era ter o meu celularzinho, porque ele era meu companheiro de rotina, de jornada de trabalho. Enquanto eu ouvia os louvores naquele celular, ou ouvia as pregações, eu ia limpando a casa, ia lavando o quintal, lavando o banheiro, fazendo comida, e assim o dia fluía. Nesse dia, ele estava daquele jeito, ele não funcionava. Era bem pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, liguei ele porque eu precisava lavar o quintal inteiro. E eu gosto até hoje, de limpar a casa, ouvindo louvores, pregação, coloco os playbacks, canto junto, e o dia flui. Eu nem sinto aquele enfado, eu sinto alegria em limpar a casa. Porque quando nós atraímos a presença do Espírito Santo, quando nós começamos a louvar o nome dele, ele se faz presente. Aquilo que era para ser árduo se torna leve. Apertei no botão de ligar para ver se o meu celular funcionava. Meu celular nem ameaçou ligar. Era um Android muito velhinho. E de imediato a vontade era de murmurar, era de reclamar, era de falar que porcaria, que vida é essa que eu tenho, que vida horrorosa, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, nem um celular digno, pelo menos eu tenho, um celular que preste, olha que porcaria que eu tenho aqui. Gente, confesso, essa era a minha vontade. Aquele quintal era extenso, só a casa tinha mais de 300 metros. E o quintal ele rodeava, ladeava toda a casa. Tinha na frente uma grande garagem, tinha jardim muito vasto. A fachada da casa, a calçada, era também muito extensa. Na frente tinha uma árvore que dava aquelas florezinhas amarelas bem miudinhas, que são lindas, mas que conforme o tempo elas caem no chão e fazem aquele tapete amarelo que eu acho lindo, mas a minha patroa não gostava, então eu tinha que varrer aquilo todos os dias, e na sexta-feira, e era uma sexta-feira, eu tinha que lavar. Atrás também tinha um quintal enorme, mas era muito grande mesmo. Eu andava com um avental e eu colocava o celular aqui no bolso do avental e ouvindo os louvores. Já que não dava para fazer isso, eu ensaiei para reclamar, colocando o celular dentro do avental. Quando eu fui falar, o Espírito Santo bradou dentro de mim assim. Porque ao invés de você reclamar, você não clama. Começa a me clamar, começa a me agradecer. Eu me brequei e comecei a cantar aquele louvor da harpa que fala sobre gratidão, e eu acho que você conhece. O louvor fala assim: oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. E aí, quando eu fui cantando isso, aquele descontentamento começou a sair de mim e eu comecei a reconhecer o quanto ele é grande, tudo que ele tinha feito por mim. Aquele dia eu tinha já tomado um café da manhã tão gostoso, eu tinha saúde, eu podia varrer aquele quintal inteiro, eu tinha saúde para lavar aquele quintal inteiro, eu tinha um emprego. Aí continuei cantando. Mais grata a ti, mais grato a ti, mais consagrado a faz-me, Senhor. E varria, mais humilhado e cheio de amor, e tome água. Esfregava, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Já que eu tinha lavado toda a frente da casa, eu começava sempre pela frente, porque desde sempre sou assim, gente, começo pela frente da casa, porque é por ali que chega a visita, pode chegar uma visita inesperada, então a frente da casa está toda ok, e aí eu vou indo para os fundos, para os lugares mais íntimos da casa. Aí fui indo pelo corredor lá para o fundo,
Quando eu cheguei no fundo da casa, terminou o louvor, eu já tinha repetido várias vezes, e aí veio aquele sopro do Espírito Santo para eu começar a cantar aquele outro louvor que fala assim: ao invés de murmurares, canta, harpa cristã, o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com a noiva levar-te para o céu. E eu comecei a cantar esse louvor da harpa e fui indo pro fundo. Lá no fundo dava de frente com os 2 janelões do quarto da minha patroa e com a outra janela que era o lugar do closet. Eu sempre fui educada a não acordar ninguém, a não perturbar o sono de ninguém. Até hoje eu sou assim. Se você estiver dormindo, se eu pegar você dormindo, pode ser qualquer hora do dia, qualquer hora mesmo. Se eu olhar pra você, você estiver de olhos fechados, descansando, eu não vou te incomodar. A não ser que seja caso de vida ou morte. Mas do contrário, se eu for te servir alguma coisa, aconteceu aqui em casa anteontem. Meu marido fez um cafezinho para minha mãe, era tarde, depois do banho, deu aquela relaxada no corpo dela, a gente colocou ela na cama dela e o corpo relaxado, ela sentiu aquele sono e acabou adormecendo. Meu marido chegou com café, percebeu que ela estava dormindo, eu falei, deixa aí, não vamos incomodá-la. Ele voltou com café e na hora oportuna, assim que ela despertou, aí sim, poderíamos servir um café para ela. Então, é um ensinamento, é uma educação que eu tive de berço. Então, eu comecei a cantar aquele louvor, mas eu sabia que ela ainda estava dormindo. Ela acordava por volta de 9 horas, 9h30, e eram umas 8 horas da manhã, e eu comecei a cantarolar bem baixinho, lavando e cantarolar bem baixinho, para que ela não ouvisse o som da minha voz, para que não atrapalhasse o sono dela. Ao invés de murmurares, canta o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Lembrando que eu não tinha celular, que, sabe, que eu tinha uma vida financeira bem escassa, mas que ao invés disso eu iria louvar ao Senhor. Eu ia ser grata ao Senhor. De repente eu ouço Mari. Ela me chamava de Mari. Assim, as pessoas mais íntimas acabam me chamando de Mari, né? A maioria me conhece como Malu, mas familiares e amigos tal acabam me chamando de Mari. Eu falei, uau, acordei. Não era para ter acordado, não queria incomodá-la. Mas aí eu falei, senhora. Aí ela falou alguma coisa de lá de dentro, eu não entendi. Desliguei a água, né? Já que tava aquele jato de água, tal, porque a água não tem como abafar o barulho. A água é água, né? Torneira é torneira. E era vida funcionando ali, era a limpeza acontecendo na casa. Eu me aproximei da janela e falei, não entendi o que a senhora disse. Aí ela abriu a janela e falou assim pra mim, vamos ao shopping hoje? Eu falei, sim, vamos. Eu a acompanhava em vários lugares, falei, sim, vamos. Ela falou assim, me deu vontade de comprar um celular novo pra você hoje. Gente, o Espírito Santo assim falando comigo. Tá vendo? É melhor você cantar do que você murmurar. Eu tô cuidando de tudo. Enquanto você canta, eu cuido de tudo. Enquanto você agradece, eu multiplico, eu abro as portas. Não reclame, clame. Há um segredo muito grande naquela passagem onde Jesus pegou o pão, 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão gigantesca para servir, com apenas aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Ao invés dele falar, pai, multiplica, pai, faz alguma coisa, pai, o senhor não está vendo que está todo mundo aqui com fome? Faz o milagre acontecer agora. Ele só levantou e agradeceu. Apenas isso. Existe um mistério em você somente agradecer. Então vamos fazer o seguinte, eu não sei qual é o problema que você está passando hoje, eu contei uma coisa para você tão simples agora, contei de um celular, eu só queria um celular para me acompanhar durante todos os meus afazeres, mas eu não sei o que você está enfrentando, qual o tamanho da tua dificuldade, talvez tua dificuldade é alguma coisa muito maior do que apenas um real celular. Né? Talvez seja a sua saúde que não está muito boa, talvez seja um filho que está se perdendo e você não tem mais o que fazer, talvez é um casamento que já está tão desgastado, talvez essa pessoa que você ama já até foi embora e você quer reclamar, você quer xingar, você quer reagir do seu jeito. Comece a agradecer. Agradecer porque Deus está cuidando de tudo. Agradecer porque Deus tem
todo o nosso futuro dentro da palma das mãos dele. E que nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Comece a cantar, comece a encher a sua casa de louvor, comece a colocar louvor nos seus lábios. O inimigo está esperando de você que você realmente murmure. Porque no meio da murmuração, ele tem poder, ele tem força para agir, reagir e controlar a tua vida. Não deixe que isso aconteça. Proíba-o. Proíba-o agora. Não deixe que ele faça da sua vida esse furdunço que ele tanto quer fazer, sabe? Comece a louvar o Senhor. Comece a encher sua casa de louvor, enche a tua boca de louvor. Porque através do louvor, o Espírito Santo flui. Deus é entronizado em meio aos nossos louvores. E se Deus está entronizado, não tem dificuldade alguma que possa transpor ou possa se equiparar ao poder do nosso Deus. Eu tive muita vontade de compartilhar isso com vocês. Eu espero que essa palavra hoje chegue no teu coração de uma forma muito poderosa, transformando o teu modo de pensar, o teu modo de agir. Faça esse teste que eu estou te dizendo. E depois me conte nos comentários se Deus não entrou com providência. Aliás, não agradeça querendo fazer barganha, tá? Porque tem gente me ouvindo aqui falando, eu vou começar a agradecer, quero ver se ele vai agir. Não, agradeça de verdade. A palavra de Deus fala assim, em Salmos, agrada-te do Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus.